Muito bem, irmãos. Nós vamos fugir daquele tema de Hebreus só hoje, tá? E nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Vamos ler. Nós vamos ler até o versículo 28. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo esse discurso, Jesus concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Irmãos, aqui nós estamos terminando o Sermão da Montanha. Se você olhar, e você que conhece a palavra de Deus, você que tem lido a palavra de Deus, você sabe que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. Então Jesus, ele dá para os seus discípulos, você pode até ver lá no capítulo 5, logo no começo, no versículo 1, tem a explicação. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinou. Então, veja, meus irmãos, esse é o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus. Se você vê, então, está terminando aqui, até o último versículo que a gente leu, ele disse assim, olha, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, lá no capítulo 5 ele começou, e ele terminou no capítulo 7. Agora, hoje eu quero falar para vocês disso, dessa vida que é feita para durar, né? A vida espiritual em Cristo é uma vida feita para durar. A vida em Cristo, ela não foi feita para acabar ali na esquina. Ela não foi feita para terminar na primeira curva, no primeiro problema que aparecer. Quando surge, meus irmãos, o inimigo vem e avança e nos atropela no meio da vida, a vida espiritual, ela não foi feita para ser terminada, nem aqui na terra e nem no céu. Você vai ver que Jesus vai falar de duas casas, e tem uma casa que ela não cai. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa casa que não cai, sobre essa vida que ela foi feita para durar. E algumas coisas, irmãos, realmente foram feitas para durar. Pode passar aqui, né? Pode passar esse também, né? Algumas coisas, eles foram feitos para durar. Eu estava pensando, né, quando eu estava fazendo a mensagem, eu pensei em três coisas, né? Coisas que realmente duram e duram, né? Eu até não tenho nenhuma aqui, né? Eu nem sei se alguém aqui no auditório vai ter uma caneta Bic. Alguém tem uma caneta Bic aí? Tem que ser Bic, né? Tem, Manora? Traz para mim uma caneta Bic, né? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que a gente tem uma figura de uma caneta Bic aí, né? Aqui. Então, né? Olha aqui. Tem uma lá, mas tem uma aqui, né? Isso aqui tem uns 70, 80 anos. E quando ela foi feita, meus irmãos, essa caneta assim, ela foi feita, ela teve duas mudanças, né?
substanciais desde quando essa caneta foi feita. Não foi a primeira caneta que existiu na face da Terra. Não, é claro, algumas outras pessoas já estavam inventando caneta, inclusive uma grande companhia de caneta nos Estados Unidos, né, foi comprado pelo dono dessa caneta, para você ver como é que essa caneta prosperou. A caneta mais democrática do mundo, né, de democracia, essa aqui, ela é feita para você poder comprar. Então, veja só, uma coisa tão simples como uma caneta já dura 60, 70, 80 anos, desde o final, no começo da década de 50, está do mesmo jeito. E as mudanças que foi feitas é só 2 furinhos, um furinho no meio, né? E esse furinho no meio é pelo seguinte: se a pessoa está andando de avião, está lá em uma pressão muito alta, então não vai estourar, para manter a temperatura externa e interna do mesmo jeito, para não estourar quando você estiver andando com ela. Então, esse furinho no meio serve para isso. A outra mudança, que é nova, né? É uma mudança que só tem 30 anos, é esse furinho aqui. Quando eu usava essa caneta na escola, não tinha esse furinho. E eu estava perguntando para os irmãos lá, né? Por que tem esse furinho? Aí, acredita que teve um camaradinha lá que respondeu: eu sei, pastor, por que tem esse furinho? Eu digo: e por que é? É porque se uma criança, tipo o Samuquinha, o Enzo, engolir isso aqui, tem passagem de ar, é só por isso. Mas ela faz 60 anos que está do mesmo jeito. Tudo que é bem feito, dura. Uma coisa bem feita, ela vai durar. Uma vida espiritual boa, conforme a palavra de Deus, ela vai durar. Eu usei o prendedor também, porque ele é mais velho que a caneta Bic, né? Tem uns 200 anos ele desse jeito, e tem mais de 300 que existe o prendedor. Inclusive foram nossos irmãos batistas Quakers que inventaram esse negócio. 200 anos não mudar o formato é um exagero, vocês não acham, não? Eu estava falando lá para os irmãos ontem, na igreja em Júlio Mesquita, e disse: olha, se vocês pudessem comprar um prendedor assim, de madeira, você sabe, né? Eu acho que as donas de casa aqui têm um prendedor de madeira em casa. E se pudesse comprar um de plástico, bonito, colorido, vermelho, preto, branco, né? Tricolor. Se você pudesse comprar um colorido assim, que você preferiria? Aí uma irmã já gritou lá atrás: é claro que é de madeira, né, pastor? Por quê? Porque dura. Só falou isso, porque dura. De vez em quando eu penduro umas roupas lá em casa também, mal pendurado, mas eu penduro. E quer saber? Eu aprendi que o de madeira é melhor. Mas está do mesmo jeito já faz 200 anos. O camarada inventou um negócio que faz 200 anos, a mulherada vai lá e compra, está entendendo? Mas o Brasil não fica para trás, porque tem um trem aqui no Brasil que está durando também, é um chinelo, né? Aqui, ó, não deforma, não fica com cheiro desagradável, fica, dependendo do pé, fica assim, né? E as tiras não arrebentam, a gente sabe que arrebenta de vez em quando, mas dura muito mais do que as outras. E eu aprendi quando fui lá para Israel que é caro para burro, essa tal de Havaiana, é caro lá, né? É uma coisa cara de comprar. Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é esse, né? Feito para durar. Uma vida espiritual feita para durar. Então, pode pular aí, meu irmão. Jesus, ele faz uma pergunta de introspecção, né? Que pergunta que é essa? Vamos aqui no capítulo... vamos lá, né? Antes dele falar essas palavras aqui, eu vou convidar você para abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 6, porque é a mesma mensagem, tá? O capítulo 6 de Lucas também fala do Sermão da Montanha. Antes de Jesus falar das duas casas, ele usa uma frase, aqui no capítulo 6 do livro de Lucas, versículo 46. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Essa é a pergunta que ele faz para todos nós. Por que nós chamamos ele de Senhor e nós não fazemos
o que ele está mandando, o que ele está dizendo. Agora, ele está se referindo à sua palavra, ele está se referindo ao sermão que ele acabou de pregar. Um sermão que começa: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Veja bem, irmãos, tudo coisa esquisita. Como é que uma pessoa pobre de espírito vai ser feliz? Como é que uma pessoa que está chorando vai ser feliz? Me explica isso. Como uma pessoa que está chorando vai ser feliz? Se está chorando, pastor, não está feliz. Calma, né? Veja só, Jesus vai explicando, ele vai explicando, os mansos, os misericordiosos, vocês que estão sendo perseguidos por causa da justiça, sois bem-aventurados. Olha lá, né? Os antigos estão dizendo que é para não matar. Eu vos digo, não xinga ninguém, não chama ninguém de raca. Os antigos estão dizendo: olha, não adultere. E aí, eu vos digo, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já está pecando. Não julgueis para que não sejais julgados, uma coisa que a gente faz todos os dias, sempre, toda hora, praticamente, julgando as pessoas, medindo as pessoas de cima e embaixo. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Veja, o Sermão da Montanha, ele vai trabalhando esses assuntos que a gente não gosta. A gente não gosta desses assuntos, né? A gente não gosta que ele fala assim: por que você está arrancando o cisco do olho do teu irmão se tem um arqueiro no seu? Não, eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque eu vivo achando defeito na vida das pessoas. Mas calma lá, você não consegue ver na sua? Mas não é só isso. O Sermão da Montanha é pesado. Amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, bendizei os vossos inimigos. É muita coisa para a gente fazer contra os inimigos. E são nossos inimigos. Então como é que pode isso? Vou ter que orar por eles? Vou ter que ficar falando bem deles? Ele só fala mal de mim, por que eu tenho que falar bem dele? Então o Sermão da Montanha é um sermão maravilhoso, mas é muito difícil de ser cumprido. E essa pergunta vem para mexer com a gente. Capítulo 6, versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo? Olha, antes dele falar isso, ele falou do olho bom e do olho mau, que nós explicamos para a igreja aqui, para os meninos, na semana passada, aqui na escola bíblica também. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é olho mau, mas a Bíblia fala para nós o que é olho mau, e aí você pode entender o que é olho bom, quando você entende o que é olho mau. Jesus disse para aquele rapaz na parábola, né? É mau o teu olho porque eu sou bom? Quando é que ele falou isso? É que tinha umas pessoas lá na praça que eles estavam sem trabalho. Aí o dono da fazenda passou com a Cherokee dele lá e falou assim: por que vocês estão parados aí? É tudo gente à toa? Não, que isso, meu senhor? Que não, de jeito nenhum. É que ninguém nos contratou. Então estão contratados, 100 por dia. Oba, montaram na caminhonete e foram lá. Aí ele voltou às 9, voltou ao meio-dia, voltou às 3 da tarde e encontrou mais gente que estava parado também. E ele perguntava: por que vocês estão parados? A gente está parado porque ninguém nos contratou. Vai lá que eu vou pagar o que é justo para você. E voltou faltando 1 hora para acabar o dia. Chegou lá e falou assim: por que você está parado, menino? É porque ninguém me contratou. Vai, vamos lá, vamos trabalhar 1 horinha, eu vou pagar para você o que é justo. Aí na hora de pagar, chamou aquele camarada que trabalhou 1 hora só, tipo serviço de preguiçoso, né? Porque 1 hora só, e pagou 100 para ele. 100. Aí aquele que trabalhou 8 horas, né? Olhou e disse: oba, que nem o sapo para a festa, oba, né? Se ele que só trabalhou 1 hora, ele está aí ganhando 100, então quer dizer que eu trabalhei tanto, eu vou ganhar um dinheirão hoje, né? Só que quando chegou a vez dele, o camarada só pagou 100 para ele. Só 100? Ele olhou: mas calma lá, tem alguma coisa errada aqui, meu senhor. O quê? O camarada ali trabalhou 1 hora, o senhor deu 100 para ele. Foi. Mas senhor, eu trabalhei o dia inteiro, o senhor está me pagando só 100? Não, calma. Quanto que eu combinei com você? Combinou 100.
Então não te devo nada. Não combinei 100? Combinou 100. Então pega o que é teu e vai embora. É aí que ele usa essa frase. Ele fala: agora eu não posso fazer o que quero com o que é meu? É mau os seus olhos porque eu sou bom? Não é fácil, o Sermão da Montanha não é fácil. Ou seja, você não consegue se alegrar com a alegria do outro, porque se você tivesse recebido 100 por trabalhar só 1 hora, você ia colocar no bolso, ia sair correndo de alegria, não ia? Eu ia, mas nem ia, né? Agora, eu não consigo enxergar e ver que o outro recebeu 100 e saiu feliz, entende? Eu não estou contente com a alegria do outro. Isso é olho mau, é querer o mal dos outros. Se o camarada tivesse recebido só 10, é isso mesmo, só 10 mesmo, trabalhou pouco, não é pouco, né? Aí. Ou seja, você está mais preocupado com a vida do outro do que com a sua. Aqui no capítulo 6, versículo 46, por que me chamais de Senhor e Senhor, e não fazei o que vos digo? Eu digo que eu sou um cristão, mas as bem-aventuranças não fazem sentido para mim. Eu não quero sofrer nada. Eu digo que eu sou um cristão, mas eu vivo pecando com pensamentos odiosos, com maus pensamentos, eu odeio todo mundo, eu tenho ressentimento de todo mundo, eu tenho mágoa de todo mundo, mas eu sou um cristão. Eu digo que sou cristão, mas o meu dedo é aquele dedo que está sempre apontado para alguém. Eu consigo encontrar pelo em ovo. Eu consigo encontrar uma agulhinha, se for, lá no meio do paiol. Eu consigo, né? Se me deixar, eu consigo. Eu sei o defeito de todo mundo. Porque eu tenho aquele juízo temerário comigo, né? Eu digo que sou um cristão, mas eu não mostro amor, não mostro misericórdia, eu não consigo perdoar ninguém. Não, fala de perdão não. Olha, de tudo que se tem na Bíblia, o mais difícil realmente é o perdão. Se perdoar ou perdoar alguém, é a coisa mais difícil que tem dos ensinos do nosso Senhor Jesus. Então a pergunta é, eu estou fazendo aquilo que Jesus ensinou? É isso que Jesus quer que você responda, tá? Bem, meus irmãos, aí ele vai falar aqui das 2 casas. E quando ele fala das 2 casas, aí no versículo 47, pode ficar aqui em Lucas 6, 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo ela caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus ele fala de 2 homens, e esses 2 homens, cada um faz uma construção. Não tem diferença deles, a não ser quando Jesus fala da construção que eles tinham. Não está falando, um é ruim, um é péssimo, o outro é tal. Não. Ele está falando assim, 2 homens, apenas isso. Você vai ver diferença neles, no adjetivo que Jesus Cristo usa, e vai ver diferença na ação de cada um para construir. É a diferença, tá? Então vamos aqui, vamos pular isso aqui, né? Depois eu volto aqui. Veja os adjetivos. Um é chamado de homem prudente, no versículo 24. O outro é chamado de homem insensato. As ações. Um edificou a sua casa sobre a rocha. O outro edificou a sua casa sobre a areia. Pode voltar lá, né? Então, meus irmãos, a diferença deles está aí. Está em como Jesus considerou cada construção, e aí qualificou o homem de acordo com a sua construção. Um é prudente e o outro é insensato. E aí a forma como eles resolveram construir. Um cavou bem fundo, diz o versículo 48, né? Ele cavou fundo, colocou o alicerce lá na rocha,
né? No versículo 49, o outro não, ele já fez sem alicerce mesmo, né? Como diz Mateus capítulo 7, ele construiu na areia. Então, irmãos, cada casa, cada uma dessas casas representa a nossa vida espiritual. Aí, pode pular essas coisas, meu filho, né? Pode pular também, né? Jesus está comparando a nossa vida espiritual à construção de uma casa. O apóstolo Pedro também fez isso. Veja o que Pedro diz, em 1 Pedro 2,5, tá? Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como semelhante, igual. Vocês são como uma casa espiritual, tá? Com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitáveis a Deus. Qual é o propósito? É você realmente agradar a Deus. O propósito da nossa vida é servir a Deus. Mas eu não vou servir a Deus levando para Ele um cordeiro hoje e dizer: eu estou servindo a Deus. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que olhar para esse sermão da montanha e pensar se eu estou servindo a Deus. Eu não posso servir a Deus se eu não servir o meu próximo. Eu não adianta eu falar que eu sirvo a Deus se eu não servir a Deus na sua casa, na sua igreja. Então, ele está dizendo, nós somos edificados casa espiritual com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus. Não é o sacrifício de qualquer jeito, como o de Caim. Tem que ser uma coisa que Deus aceita. O que Deus aceita? Deus aceita o que está na palavra dele. É isso, não é o jeito que eu penso, não é o jeito que eu quero, mas é aquilo que já está escrito na sua palavra. É por isso que ele faz certeza, se você olhar o capítulo 6, versículo 47, ele diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então ele está se referindo à sua palavra, ele está se referindo à Bíblia, à palavra de Deus. É isso. Então, meus irmãos, uma casa construída em Cristo, sabe, ela é feita para durar. A nossa vida espiritual em Cristo, ela tem que ser feita para durar. Não pode durar menos que uma bique, né? Isso aqui já tem 60, 70 anos. Mas tem muita gente que se afasta da igreja. Tem muita gente que abandona a fé. Não é assim? Você pode dizer que você conhece alguém que está completamente da fé. Não falo da igreja, que ele pode mudar de igreja o tempo todo, não tem problema. Mas da fé. É menos que uma bique. É menos que um chinelo. Havaiana, né? Tem que ser havaiana. Vida espiritual. Então, irmãos, uma casa construída em Cristo é feita para durar. Deus quer que a sua vida, a sua casa, o seu casamento seja feito para durar. Em Cristo, está lá, olha, por meio de Jesus Cristo, observando a palavra de Deus. E durar para sempre, não é só aqui não, é para a eternidade, a palavra de Deus fala, né? Então, como é que nós vamos edificar a nossa vida espiritual? Deus quer que você responda essa pergunta. Com a sua vida, olhando para a palavra de Deus, olhando aqui, a minha vida espiritual, como é que está o alicerce, né? Então vamos continuar aí, tá? Vamos continuar aí, construir uma casa espiritual. Eu quero falar 2, 3 coisinhas aqui sobre essa construção. Primeiro, que nós devemos construir a nossa casa espiritual, aonde? No alicerce certo, né? No lugar certo. E aí sim que a gente tem que pegar, meus irmãos, e ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Agora isso não tem na tela, nós vamos ter que ir lá na Bíblia mesmo, tá? Então 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Aí o apóstolo Paulo fala para a gente que alicerce certo é esse, né? Então, vamos lá. Construa no alicerce certo. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Aqui está. Ninguém pode pôr outro alicerce. Ah, pastor, aqui está escrito fundamento. É a mesma coisa, né? Então, ninguém pode pôr outro alicerce ou fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então você tem que construir a sua vida em Cristo Jesus. Não é numa igreja. Não é num outro nome, por melhor que seja esse nome. Eu gosto do Maomé, mas Maomé não é o nome para você construir a sua vida espiritual. Eu gosto do apóstolo Paulo, mas Paulo também, ele não é essa pessoa para você construir a sua vida espiritual nele. Eu gosto da Ana, não, você pode gostar de qualquer outro personagem da Bíblia, mas ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Cristo. Então a sua vida espiritual, primeiro, construa no alicerce certo, tá? É construir a sua vida em Cristo Jesus e na palavra de Cristo. A palavra de Deus. Isso é muito importante. Se você quer ter uma vida que agrada a Deus, você vai ter que ler a Bíblia, a palavra de Deus, vai ter que cumprir. Não tem jeito de ser diferente. Então, meus irmãos, devemos construir nosso alicerce na rocha firme, que é Cristo, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e não a televisão, e não a internet, e não os momentos de sabedoria de qualquer livro. É a palavra de Deus que é o padrão para a nossa vida. É o padrão que vai reger, é a régua que vai medir, que vai realmente fazer a diferença no nosso casamento, que vai fazer a diferença na criação dos filhos. Eu vou criar meu filho que nem eu estou vendo lá, né, na televisão. Cria. Nós estamos crescendo, vendo assim uma geração de mal educados, em casa e na escola. Os professores não conseguem dar aula na escola. Todo mundo está seguindo aí os conselhos do mundo, né? Mas a palavra de Deus tem como educar filhos. Ela sabe como educar filhos e ela ensina a educar os filhos. É o padrão para você? Então, na criação de filhos, na sua vida de dia a dia, né? Corrida, no seu trabalho, na rua onde você está com as suas atividades. Então, o alicerce serve para isso. A palavra de Deus, construa no alicerce certo, tá? Outra coisa, construir no alicerce certo não é uma coisa fácil. Eu me lembro quando começou a construir a casa do irmão Flávio. O irmão Flávio não está aqui não, né, Flávio? Flávio, era para estar aqui. Tá? Está aqui, né? Mas o irmão Flávio não vai me desmentir aqui não. Estava feia a coisa, né, Flávio? Teve lugar que não deu para furar, não é? Não dava para furar. Eu nunca vi tanta pedra. Não é uma coisa fácil você furar para fazer um alicerce firme, forte mesmo. Qualquer que seja. O camarada esperto tem que achar um lugar firme ali para poder colocar realmente as colunas, tudo. Não é fácil. Fazer alicerce não é fácil. Eu digo, irmãos, vai exigir mais tempo, vai exigir mais esforço, sabe? O seu suor, vai exigir mais dinheiro, porque bom material custa caro, né? Você vai ter que cavar fundo. O que diz a palavra de Deus aqui no versículo 27? Capítulo 6 aí, e versículo 48, tá? Ele pôs os alicerces, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Olha, naquele tempo você não podia ir na casa da construtora, ou construtor, casa da construção, né? Na Mademar, não é Mademar, é Elimar, que a gente alugava as coisas, e contratar lá uma máquina e fazer o furo. Olha que beleza, né? E também não tinha aquelas firmas que vinha furar, não. Naquele tempo era no braço, era uma cavadeira, tá? Eu fui lá no terreno da Lara e falei assim, eu vou colocar 4, 5 pilares aqui, e vou fazer isso rapidinho. Peguei a cavadeira, meus irmãos, comecei a bater, pá. No segundo eu já não podia fazer mais nada. Minha mão comeu tudo, estava na carne viva. Eu falei, mas que desacerto, tenho esquecido esse detalhe. Esqueci, é verdade. Tinha que voltar outro dia, né? Aí no outro dia voltei valente, com luva e tudo mais, furei os negócios, tudo certinho, coloquei os palanques, sabe? Comprei uns palanques bonitos, tratados. Na outra semana roubaram tudo. Não deu nem tempo de comemorar, né? Mas serviu para ensinar o seguinte: se você quer fazer um alicerce firme,
você vai ter que gastar tempo, esforço, dinheiro. É assim que funciona. É fácil fazer uma casa de qualquer jeito, mas uma boa casa não se faz de qualquer jeito. Quem constrói casa aqui sabe disso. Os irmãos construtores, eles sabem que não é fácil. Fazer uma boa casa, um bom alicerce, vai custar tudo isso. Então a vida espiritual não é diferente. Você está disposto a suar pela sua vida espiritual? A gastar tempo na sua vida espiritual, você está disposto? A gastar financeiramente, se for preciso, pela sua vida espiritual? Está disposto a isso? Porque vai custar tudo isso e muito mais. Nessa frase, cavou bem fundo, imagine a luta desse homem. Mas vamos mudar. Vamos dizer que você está lá na janela da sua casa e você vê duas pessoas construindo a casa ao mesmo tempo, né? Uma vez eu estava com o Marquinho aqui, construindo essas três aqui, né? Essas três classezinhas aqui, e parecia que não estava indo o negócio também, tinha um alicerce bruto para fazer, né? Aí eu brinquei com ele, eu falei, ó, o vizinho ali começou a construção, já está acabando, e você está nessa enrolação aqui. Ele falou, uma construção, outra construção, outra construção. Eu falei, não tem, como é que eu vou discutir com ele, né? Ele falou, só falou isso, né? E é verdade. Mas vamos dizer que você vai lá e vê duas pessoas construindo uma casa. Aí um vai lá, faz, e quando pensa que não, já acabou. Coloca o telhado, fica bonitinho, pintou, ai que coisa linda, né? Aí você vê o outro, mas que enrolação aquela lá, hein? O camarada está lutando, mas o cara está trabalhando todo dia, está lutando, né? Até que enfim termina a casa dele. Aí você tem que contratar uma pessoa para fazer o quê? Para fazer a sua casa também. Aí tem gente que fala assim, eu já sei quem que eu vou contratar. Vou contratar esse que fez rapidinho, sabe? Esse que tá, em 10 dias a casa dele estava levantada. Olha, as pessoas espertas sabem que isso não dá certo. Não é verdade? Sabe que isso não dá certo. Não dá certo. Mas é isso que nós fazemos com a nossa vida espiritual. Nós queremos construir uma vida espiritual de qualquer jeito. Porque hoje, eles confundem ser evangélico com ser um cristão. As pessoas querem ser evangélicas, elas não querem ser cristãos segundo a palavra de Deus. Aí é fácil. Aí é só na igreja, dança um pouco, chora um pouco, ora um pouco, se esperneia um pouquinho, escuta alguma coisa. Aí o pastor dá um chavão para a pessoa, para ela sair repetindo o tempo todo. Ela vai repetir a semana inteira o chavão. E ninguém tem nada a ver com a vida dela, porque ela só é um número, ela não significa muita coisa. Mas a vida espiritual, conforme a palavra de Deus diz, é cumprir os mandamentos de Deus. E essa vida assim, ela é firme, ela fica firme. É o que a palavra de Deus está dizendo. Olha, uma outra coisa, construir no alicerce certo nem sempre é fácil. Mas tem um outro detalhe, pode pular aí, meu filho, né? Vá um conselho sobre a dificuldade de aprender a palavra, porque tem a ver com a palavra de Deus a nossa vida espiritual. Você na sua casa, você não pode ler a Bíblia como você olha o seu celular. Você não pode ler a Bíblia como você vê a televisão. A pessoa vai ver televisão, sabe? Ela vai lá, coloca um carção, e tal, é bermuda, né? Hoje ninguém fala carção, né? Então, pega uma bermuda, sem camisa, de qualquer jeito mesmo, deita no sofá, deita lá com um pacote de chips, aquela coisa horrível, quando abre todo mundo quer vomitar, né? Então abre aquilo lá e fica lá comendo, e tá vendo, né? Se ele perder um capítulo, perder uma cena, não tem problema nenhum, porque não tem compromisso. Ah, não gostei, mudo de canal. Ou está vendo o celular, mesma coisa, aquele relaxo, né? Gostei, meu candidato, é o outro, né? Sai daqui, né? Você não pode fazer isso com a palavra de Deus, você não pode ler a Bíblia assim. Você tem que ler, você tem que meditar, medita nestas coisas de dia e de noite. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, disse Paulo para Timóteo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, irmãos, olha, e na igreja também é preciso disciplina santa.
O maior desafio hoje dentro das igrejas é fazer com que você não fique no celular e preste atenção na mensagem. Isso não é só nessa igreja, é na maioria das igrejas. Há uma batalha muito grande. Por isso, você quando entra na igreja, você tem que começar a orar pelo seu pastor e pela audição, para que o diabo não atrapalhe o culto. O Satanás ele vai mandar uma moto barulhenta, sabe? Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Ele não quer que você escute a palavra de Deus. Hoje ele não precisa fazer isso, porque tem um celular. Mas não é fácil. Você tem que orar, falar, Senhor, dá um bom culto, que a gente possa ouvir a palavra de Deus em paz. Mantenha a Bíblia aberta no texto, né? Tem aqueles irmãos que chegam e falam, eu já sei esse texto, não vou nem abrir mais, né? Então, tudo bem, está tudo certinho. Procure uma igreja que pode te ajudar, que tenha um alimento mais firme para você. Mas se você está aqui, mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Procure outros versículos anunciados pelo pregador. Se fala, vai para 1 Coríntios, vai lá para 1 Coríntios, não sei, mas faz que nem os menininhos lá no Morumbi. Eles vão lá no índice, mas tem um moleque esperto, aquele Andrezinho é esperto, né? Aí os outros meninos também não sabem, mas não é que ele, eu estava vendo, por que será que ele acha primeiro? Ele vai lá no índice, pega o número da página e vai. Falei, olha como é que esse menino é terrível, né? E está lá, né? Ele acha primeiro que os outros. E mais difícil ainda, né? Você tem uma caderneta, caneta nas mãos, a Mariazinha ensinava isso para a turma dela, né? Por isso que eu citei aí. E mais difícil ainda é pôr em prática. Peça ajuda para Deus. Fala, meu Deus, estou aqui, aprendi esse negócio aí, eu já até sabia. Eu já sabia que eu tinha que amar todo mundo, eu não gosto daquele cara que trabalha comigo, não gosto desse candidato que ganhou. Mas olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me ama sendo pecador. O Senhor me ama com todos os meus defeitos, Senhor. Me ajude a amar do jeito que o Senhor ama. Me ajuda a ver as pessoas como eu gostaria de ser visto, Senhor. Eu quero olhar para as pessoas do mesmo jeito que eu gostaria que eles me olhassem, com um olhar de misericórdia, de paz, de alegria, de perdão. Me ajuda a perdoar, Senhor, como o Senhor me perdoou, porque tem tanta coisa aqui dentro, né? Mas você precisa muito, olha só, né? É um conselho, a dificuldade de aprender a palavra, tem coisa que realmente dói para a gente. Cavar fundo dói. Eu falei para vocês, a mão machuca. Sabe essa igreja aqui? Então, estava no alicerce, o Serginho que fez, né? Fizeram o alicerce aí, e aí tinha que vir aterrar, né? Não sei se mais alguém estava aqui na época, alguém ajudou a aterrar essa igreja aqui, está aqui? A irmã Renata. As meninas, tinha umas que começaram a puxar a carriola. O que aconteceu com a mão delas? A mesma coisa aconteceu com a minha lá, né? Não estava acostumado. Né? Mas as meninas, tinha mais menina do que menino para ajudar aqui, infelizmente. Por exemplo, quarta-feira agora eu estou querendo fazer um mutirão aqui, para a gente limpar aquela casa, limpar aqui. Né? Falei com o Flávio, né, Flávio? Aí, será que vai aparecer alguém se a gente fazer um desafio? Vamos fazer um mutirão para limpar tudo aqui? Né? Mas vieram lá de Garça, veja só, e encheram de terra aqui. Depois para jogar essas telhas aqui em cima também, foi outra luta, lá vem o pessoal de Garça e tal. Eu tenho um sinal no pé até hoje, que eu fiquei na última ponta para empurrar a telha, e aí não aguentaram lá em cima, veio a telha e pegou no meu pé, né? Bom, ainda bem que foi logo na primeira telha, porque depois eu não precisei ajudar mais ninguém, né? Eu já estava com o pé machucado, né? Só fiquei esperando meio-dia para comer a marmita. Veja, irmãos, olha, não é fácil, vai machucar, a Bíblia nos machuca. E nós temos que estar prontos. Então, construir, é preciso construir no alicerce certo. Construir no alicerce certo nem sempre é fácil. E para terminar, eu queria dizer o seguinte: construir no alicerce certo significa que a sua casa vai durar. É simples assim. Olha só o que aconteceu com essa casa.
No versículo 48, essa casa firme aqui, né? Ela bateu com ímpeto a chuva, né? Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu gosto desse texto, mas eu prefiro aquele texto de Mateus no capítulo 7, lá no versículo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 7, em versículo 24. Olha os detalhes aqui, né? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos. Você note aí, eu quero que você note isso. Olha, o camarada acabou de fazer a sua casa, ele fez a sua construção espiritual. E o que está acontecendo? Está acontecendo um monte de coisa. Que coisa que está acontecendo, pastor? Desceu a chuva. Ah, mas chover, chove mesmo, eu sei, né? Agora aqui, correram os rios. Em Israel, quando chove, lá só tem pedra, então a água não penetra, é fácil formar um rio. Como numa cidade grande, que não tem terra, então dá muita enchente, porque a água não penetra. Então choveu, agora os rios estão correndo, e diz mais, os ventos estão soprando, ventos contrários. E na próxima frase você lê assim, e combateram aquela casa. Combate. É tipo desse, sabe, videogame, que as crianças ficam brigando de luta, pá, 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 né? Está aqui, coitadinha da casa, o vento está soprando, está querendo derrubar, parece o lobo mau soprando lá na casa dos 3 porquinhos, eu vou soprar, isso vai cair, muito bem, né? Está ali, meus irmãos, está soprando os ventos, está chovendo, as águas estão batendo contra aquela casa. Sabe o que isso significa? Significa que pode ser que um dia na sua vida vai vir dificuldades. Você pode sofrer uma dificuldade financeira, não é fácil sofrer uma dificuldade financeira, sabia? Para um casamento. Não é fácil. Muitos casais se separam por causa disso. Pode vir uma perca de emprego, problemas no casamento de todo tipo, mas de todo tipo mesmo. O casamento está sujeito a tudo. São coisas que estão acontecendo na sua vida. Alguém pode brigar com você, pegar no seu pé, no seu trabalho, ou na rua mesmo. Você tem um vizinho difícil. Olha, tudo isso é problema. Pois a Bíblia está dizendo, a enchente virá, a corrente correrá, os ventos vão soprar, mas olha só, a casa resiste. Sabe por quê? Porque ela foi feita para durar. Essa casa vai durar mais do que a caneta Bic, que eu já perdi. A irmã Nora me deu, eu já perdi, está aqui, a minha caneta Bic achei. Né? A vida espiritual dura mais do que uma caneta Bic, né? Porque está em Cristo. É muito importante pensar nisso, meus irmãos. Muita coisa vai acontecer para tentar destruir a nossa vida espiritual. Você pode estar passando por isso, sabia? Uma igreja pode passar por isso. Há pouco tempo, a nossa igreja passou. Mas a casa de Deus é de Deus e ela permanece firme. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque ela pertence para Deus e não para o homem. E mais ainda, é que essa casa espiritual, ela não vai ser derrubada aqui e também não vai ser derrubada na eternidade. Vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 3, onde a gente estava, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Voltemos lá no capítulo 3, estamos terminando. Versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento que é Jesus, formar ou construir um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará
qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele vai receber galardão. Se a obra que de alguém se queimou, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo ainda que pelo fogo. Mostrando, meus irmãos, que não é uma questão de salvação, é uma questão de vida espiritual que dura. A salvação está em Cristo Jesus. E tem muitas pessoas que vão ser salvos desse jeito aqui, né? Cheirando queimado, vai chegar cheirando, né, carvão lá no céu. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ter uma vida abundante. Uma vida abundante. E é essa vida abundante que Deus promete para nós, se a gente estiver firmado em Cristo, na palavra dEle. É isso que Deus promete. E aí, irmãos, acabou agora, né? Nós tínhamos uma outra figura que eu esqueci de pôr aí. Mas é importante a gente pensar nisso. Feitos para durar. Eu tenho lido muito, né, a nossa história, da nossa missão. É fácil falar da vida dos outros, né? Mas às vezes a gente precisa falar da nossa missão. Às vezes os missionários, tinha uns que chegavam aqui com alegria, com ímpeto, não durava 6 meses. Embora. Aí uns chegavam nos Estados Unidos até desviava, porque é uma decepção muito grande. Eu disse para vocês, né, a primeira leva de missionário que veio de Manaus, não estou falando mal deles, eu estou dizendo o seguinte, o tempo de duração deles foi 3 anos aqui, só sobrou uma, a Mariazinha, está aqui até hoje, a única que sobrou. E eu disse para vocês que é a única que conseguiu ver o quê? Frutos. Então, se você fica firme, você consegue ver os frutos. Construir no alicerce certo. Não é fácil construir no alicerce certo, mas quando nós construímos, essa construção, ela dura. Um casamento pode ser a sua vida lá fora, a sua vida dentro da igreja como um servo de Deus. Ela é uma vida que é feita para durar, não é para não durar, não, é para durar. E é triste quando não dura. Vamos terminar então lendo lá onde a gente começou, Mateus capítulo 7, versículo 26. Vamos lá, Mateus capítulo 7 e versículo 26. Como é bom ter Jesus. Diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Você eu quero ser um crente, mas eu não quero obedecer a Bíblia. Não tem jeito. Mas é a mesma coisa que construir na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. Está vendo? Quando vem os problemas, a casa cai. E aí o final diz assim: e foi grande a sua queda, porque toda queda é grande. E Deus quer que a nossa vida espiritual, aqui nessa terra, ela dure, para frutos ainda para a eternidade, como nós aprendemos lá. É assim que Deus quer. Meus irmãos, confiando em Jesus como o único e suficiente Salvador, construindo a nossa vida espiritual sobre os preceitos da Bíblia, da palavra de Deus, a nossa casa vai ter sim muitos problemas. Ventos soprarão, rios combaterão contra ela, chuva vai cair, mas ela vai ficar firme, firme, como canta a nossa musiquinha, né? Amém.